Fala pessoal, aqui Emblema, e hoje a gente vai falar dos finais que a gente tava mais esperando pra acontecer. E não é sobre Berserk, mas sim sobre Shingeki no Kyojin. Eu nunca falei de Shingeki aqui no canal, pelo simples fato que eu tinha muita preguiça, mas é uma obra que eu acompanhei sim. E nossa, que final. E eu tô a fim de falar do final porque tem algumas coisas que eu não concordo, tem outras coisas que eu acho que já foram burrices do autor, e outras que eu ainda acho que, se não forem do jeito que eu penso, podem estragar a história. Então, o vídeo vai ser cercado de spoiler. Se você não leu, não sabe o final, ou ainda tá assistindo o anime que ainda tá saindo, que na teoria era pra ter parado, porque eu fiquei sabendo de uma notícia que o estúdio ia se desligar. Eu não vou entregar a história, eu vou falar alguns pontos, e quem já conhece a história deve concordar ou discordar de mim. Bem, a gente sabe que a gente ainda tem mais um capítulo pra ser lançado nesse momento. Eu tô gravando esse vídeo quando saiu o 138, onde acontece o retorno do Eren ali. O Eren volta como um titã colossal, entre aspas, mas é um titã colossal que eu diria que seria um titã parecido com a da Irme, fundadora, porque ele é um titã bem diferente, ele tem cabelos longos, assim como o titã de ataque, e eu acho que esse é um ponto que deve ser bem levado em conta, porque desde que o Eren se tornou um titã, esses cabelos longos vêm tomando destaque nas transformações, mas acho que é só algo que o autor ele quis destacar no Eren e nas transformações dele. E essa transformação de titã ali ficou meio dispersa, ficou meio solta, porque no capítulo anterior, Armin vai lá, explode o titã todo, a cabeça do Eren tá desconectada, e explode todo o corpo do titã, e aquele ser que é a vida, como o autor diz, que é a origem dos titãs, está separado do Eren, mas mesmo o Eren ainda tendo num estado de meio morto, meio vivo, porque no momento atual ele só é uma cabeça. A regeneração dos titãs, ela realmente, para os seus usuários, é muito eficaz. Mesmo quando não estão transformados, eles gastam bastante energia para se regenerar. Como vimos no passado, eles são capazes de regenerar perna, braço e feridas mortais. A própria Pirk, que foi metralhada, ela quase morreu, mas ela estava realmente quase na morte. E foi alegado que o titã dela não é um dos titãs mais resistentes. Sim, ele é resistente, por isso que ele é um titã que leva armas, matéria e outras coisas. Ele é um titã cargueiro, Ele é um titã resistente para isso, para meio de transporte, para missões, mas não para uma regeneração. Ele não é como se fosse o titã blindado, que é muito resistente, mas que durante toda a obra levou muita surra. E eu vou chegar no Rainen daqui a pouco. Então vemos que o titã de ataque ele tem uma grande resistência, apesar de que agora o Eren na parte do final do mangá ele mostrou um grande controle sobre o seu titã. Na batalha lá contra o titã martelo, ele troca de titã umas 3 vezes, eu acho, e isso mostra que ele tem muito poder ainda, muita resistência. Eu acredito que essa nova forma colossal dele ressurgir vem disso, porque ele possui uma grande resistência. Mas eu não entendo muito bem, porque assim, quando um usuário ele é gravemente ferido, por exemplo, lá na segunda temporada, quando o Rainer e o Bertholdt são feridos, atacados pela Mikasa, eles se transformam e se curam na hora. A transformação automaticamente lhe cura. Inclusive, eu acho que é na terceira temporada que o Armin, ou o Levi, não lembro, ataca o Rainer no pescoço, e dentro do titã, lá dentro do titã, ele usa a carne do titã para tirar a faca do pescoço dele. Dentro do titã você meio que cria uma super regeneração. E eu não acredito que depois que o Eren pegou lá a forma primordial do titã, aquele titã que parece com um peixe lá dele, não se regenerou. Porque lá no final, quando ele vem como forma de colossal e tudo mais, ataca o Armin, ele só tá a cabeça. Eu não sei, a gente nunca teve um caso de um usuário de titã se transformar apenas com a cabeça, né? Porque o próprio Rainen, quando ele é atacado no pescoço e corta sua vértebra, ele passa sua consciência pro corpo. É um último recurso e muito arriscado, mas ele usou, mas a gente não sabe se, tipo assim, quanto tempo demora no mundo de Shingeki ser decapitado e não poder mais usar a sua habilidade de titã. Porque o Eren voa ali por uns milissegundos depois que ele é decapitado pela Gabi, e esses milissegundos no outro universo é muito tempo, são anos e tudo mais. Eu não sei se durante aquele tempo que ele tava ali, ele já tinha ficado inconsciente, porque a vida dele ainda não tinha se dissipado na essência do que sobrou dele. Então ele ainda pôde se transformar naquele titã gigante. Então eu acho que essa super transformação, não ter regenerado o corpo do Eren, foi um vacilo
algo assim que eu achei meio ridículo, na minha opinião, assim como é a questão dos titãs pequenos. Eu acredito que uma pessoa é o que eu acredito. Eu acredito que quando você é transformado num titã de 2, 3 metros, o seu corpo inteiro é transformado, entende? Então é por isso que os titãs eles são meio loucos, ainda tem algumas memórias das pessoas que eles eram antigamente, mas eles não possuem corpos em suas nucas. Mas quando você é um usuário de titã, você passa a controlar o titã bem na nuca, porque você é o ponto da vértebre dele, que é um dos pontos importantes de um titã. Eu achei isso meio furo do roteiro, achei meio sem sentido, mas tudo bem. O autor deve ter pensado em alguma coisa aí que eu não pensei até o momento. Então a gente vem para a batalha final, que é o estrondo. O estrondo acontece, algo muito, sensacional. E eu acho que foi muito corrido. Eu acho que essa parte do estrondo foi muito corrida. Eu não digo o estrondo acontecendo, mas a ativação dele, o estrondo foi ativado. Aí a história pega um rumo completamente diferente. Ela começa a focar no grupo antigo do Eren, a Mikasa, o Armin, o Levi, todos esses personagens que sim, eles são importantes, mas naquele momento não é o que a gente quer ver. Mas o autor ele sabe conduzir isso muito bem. Ele conduz as histórias paralelas ali, coisa que ele sempre faz e fez com um certo nível muito bom, mas não é o que ninguém queria ver naquele momento. Depois do estrondo ser ativado, a gente queria ver o estrondo acontecendo logo, mas eu não acho que seja ruim. Eu acho que foi uma perda de tempo, de certo modo. Então vem a batalha final, que é lá onde os caras estão se reunindo para se salvar do estrondo. Eu sempre esqueço os nomes, os guardianos, guardiano não. Que tá o pai da Anne, tá a família lá do Rainen, se reunindo, fugindo do estrondo, ok. Então eles conseguem atacar o Eren, porque o Gael, não lembro o nome do cara, o garoto lá, transforma no titã voador. Outra coisa que eu achei realmente totalmente inútil pra história, algo que foi assim, foi cagado, na minha opinião foi cagado. Tudo bem que isso deu uma sequência de imagem pra Mikasa como anjo, ali aquela imagem ali como anjo, muito boa, mas eu achei assim muito jogado na história, muito jogado. Por exemplo, quando eles estão fugindo ali com o clã do Armin, né, no navio, o garoto fala bem assim que ele sonhou que ele tava sobre as nuvens. Ok, tudo bem. Ok, quando você pega o titã, come alguém que era usuário e se transforma no titã racional, você realmente herda as memórias do usuário anterior, como o próprio irmão, o cara que usava o bestial antes, fala o que o Rainen tava fazendo naquela ilha. Ele tava brincando de famíliazinha, então ele herdou as memórias da Irmie, que ela tinha já roubado do irmão dele mais velho, e depois ela volta junto com o Rainer e Bertholdt pro continente, e ela é devorada pelo irmão mais novo do cara, que herda todas as memórias da Irmie. Então, o que acontece? Tudo bem, ele herdou, mas uma coisa que nunca foi declarado na história, até que ponto você herda as memórias dos usuários anteriores? Você só herda a memória do usuário anterior a você ou a todos que vieram? Porque se for assim, era pro Eren desde sempre estar consciente de muita coisa. Mas a gente entende que ele não tinha noção, ele não sabia, ele tinha passado por um trauma depois daquilo, e isso meio que ocasionou uma memória trancada, o que muitas coisas acontecem na vida real. Você passa por uma situação muito terrível e você reprime aquela memória. E eu acredito que se ele não tivesse encostado em um dos fundadores ali, que tivesse o sangue real, ele jamais teria se lembrado de nada. Mas voltando pro assunto do titã bestial que voa. Sim, o titã bestial, ele voa, certo? Ele tem esse nome bestial, ele é conectado a um animal, mas... Erro. O titã bestial é do Zack, mas o titã que eu quero falar é o titã mandíbula, que foi da Amy, que tá sendo agora com o... esqueci o nome do garoto lá, e que se transforma no titã voador. Tudo bem, é um titã mandíbula, isso tá no nome dele, e ele vem dizendo que sonhou que ele podia voar, e no momento ele, será que o titã mandíbula teve outra reencarnação, parecia com pássaro, não sei o que? Eu acho que foi algo muito tirado do cu. Desculpa falar, mas eu acho que foi tirado do cu. Foi uma solução preguiçosa e também muito inútil para a batalha final. Certo que a batalha final ali ia se passar naquele titã
imenso que tava o Eren naquela forma, e se eles explodissem tudo aquilo ali, eles não iam ter como fugir antes, então eles iam estar numa situação de aperto. Mas antes dele conhecerem a existência do Titã Bestial, do Titã Mandíbula que voa, eles estavam dispostos a morrer ali. Se eles tivessem que morrer, eles morriam. Inclusive, antes de todos os titãs ali aparecerem para atacar o grupo, eles já estavam planejando explodir tudo. Eles queriam chegar mais perto da nuca e deixar o Armin se transformar. Mas acontece tudo aquilo ali e eles se salvam porque o Titã Voador vem e ajuda eles. Mas aí que tá o ponto. Eu acho que essa solução do Titã Voador foi muito inútil. Ela estragou, assim, muita coisa da história. Ela estragou muito. Eu não concordo com isso. Eu acho que foi um dos pontos mais, assim, pecados do momento lá no final do arco. E outra coisa, ele tinha recém herdado o Titã Mandíbula. E quando ele se transformou de novo, lá no cais, para poder fugir com o barco, ele não estava controlando o Titã. Ele não estava controlando o Titã. Pirk fala que o controle de um Titã, nas primeiras vezes, ele requer muito conhecimento, que é muito perigoso, pode dar algo errado, e acontece lá no cais. Ele fere um outro usuário de Titã, que eu acho que até a própria Pirk que ele fere. Então, ele ter controle total do Titã na segunda transformação, eu acho que é outro ponto meio fraco ali que teve, porque o Eren, inclusive, sim, ele não sabia, ele não tinha conhecimento, ele não tinha as memórias do usuário, que era o pai dele, que tinha sido o usuário anterior, pra controlar direito o Titã. Lá na primeira temporada, ele tinha que dar um foco pro Titã para poder fazer. Inclusive, quando ele foi fechar a muralha, ele tinha que dar um foco. Ele não controlava todo o processo do Titã de ataque, ele tinha que dar um foco. Então, ele, com aquele foco, ele ia lá e fazia aquilo, mas ele não controlava completamente. Ele tinha um controle parcial do Titã. Inclusive, na luta dele contra o Reiner, quando ele começa a gritar, todo mundo suspeita que ele perdeu de novo o controle. Então, eu acredito que essa segunda transformação dele vir e reencarnado num pássaro já é meio doido. Aí que tá outra coisa. O Titã Mandíbula dele já tinha aparecido, já havia uma forma dele que realmente tinha plumas, tinham penas ali. Mas eu acho que isso é um dos pontos que deixa questionar na obra. Porque assim, uma das únicas vezes que a gente viu um Titã mudar a sua forma foi o Reiner. Vocês se lembram quando o Reiner tá inconsciente e todo mundo começa a gritar para ele acordar e o Eren tá lá atacando e quase devorando o Titã Mandíbula? O Reiner acorda e o Titã dele ali tá com o rosto dele, o Titã blindado, ele tá com o rosto humano. Então ele muda a forma dele. Mas a gente até pensa ali que é uma nova transformação, mas não é. É porque ele já estava transformado e ele estava sem força, ele estava esgotado. Então aquele momento foi um dos únicos momentos que apareceu que já tinha forma e se modificou. Mas ele se modificou porque ele estava sem força para alcançar toda a sua força comum. Esse é um ponto meio fraco, porque a gente nunca tinha visto um usuário de Titã ter uma forma e depois ter outra. Então, entende? Então todo usuário de Titã, ele tem uma forma. Isso foi meio que estabelecido. Nunca foi dito assim, todo usuário só tem uma forma de Titã. Nunca foi dito. Mas a história entende que a história do mangá, ela subentende que é isso. Todo usuário de Titã tem só uma forma. Claro, aí você diz, mas o Eren, ele teve aquela outra forma do primordial, do colossal. Aí tá outra coisa. A forma primordial do Titã de ataque a gente ainda entende, porque ele ativou o Titã Fundador, Parará, Timpum, ok, então ele tem outra forma. E o Titã Colossal? Não sei explicar. Isso não vai dar para ser explicado em um capítulo apenas. E eu não sei nem como ele não tinha mais o... Na verdade, é outra questão que eu vou falar. O Titã Primordial, ele basicamente é aquela centopeia ali que dá origem para todos os titãs, e ela é herdada. Então, quando o Eren foi decapitado e aquele ser foi separado dele, o Eren ainda possuía a propriedade do Titã original? É uma boa pergunta que eu tô me fazendo agora. Se ele não tinha mais essa tal propriedade, ele não tinha como se transformar naquele Titã Colossal. Então o que acontece? Eu acho que ficou meio foda aí explicar isso aí, mas o que acontece? Inclusive, quando o Eren se transforma na primeira vez, ele não deu o poder do Titã de ataque para aquele barbudão, porque a vértebra dele não foi cortada, não foi devorada, e por isso que ele permaneceu vivo e pôde se transformar lá dentro. Então, ali naquele momento, ele ainda era uma cabeça, a sua vértebra já havia sido cortada.
Mas aquela centopeia se conectou de novo a ele. E depois da explosão lá do Armin, ela tenta se conectar de novo. Possivelmente, eu não sei porque ela gostaria de se transformar de novo. Porque fica entendido na história que você só pode alcançar aquele nível do Titã primordial, aquela transformação gigante, todos aqueles poderes quando você tiver contato com um Titã que tenha o sangue real. E naquele momento o Zack já tinha morrido, já tinha falecido, já tinha ido para além. A não ser que a fundadora tenha decidido, não, eu vou ignorar isso e qualquer um que tivesse poder pode se transformar, mas que seja o Eren. Porque o plano do Eren era basicamente, o que a gente sabe do plano do Eren era matar todo mundo que não estivesse nas ilhas Parasaides ali. Mas eu acredito que o Eren ainda vai voltar. Eu não aceito que o Eren tenha morrido, esse vilão nessa história toda. Aquele momento que ele tá sonhando, que tá voando e aparece ele criança, aquilo faz parte do plano dele. Morrer faz parte do plano dele. Porque ele fala que sempre usou a liberdade. Ele estava disposto a fazer qualquer sacrifício, até mesmo sacrificar o Zerk e transformar ele num escravo lá no outro mundo. Ele estava disposto a isso. Cancela as habilidades de usuários de titãs racionais. Ele mesmo fala que ele não tá simplesmente deixando... o Eren tá deixando a gente usar nossos poderes porque ele quer que a gente mate ele. Não, o Eren aparece logo em seguida dizendo, não, eu não estou proibindo você de usar seus poderes, porque isso seria tirar a liberdade. Apesar de tudo, apesar do plano, o Eren morrer por um sonho de liberdade, ou saber que a sua morte vai resultar na liberdade, faz parte do seu plano. O Eren, ele já teve acesso ao futuro, ele previu muita coisa, inclusive quando ele não tinha todo esse conhecimento do mundo, dos titãs, do continente, ele já olhava lá pro céu, almejava a liberdade, ele almejava ir além. O próprio Armin, quando vinha com aqueles livros, mostrando o mar, mostrando lugares que eram desertos de neve, ele já nutria, sem saber, os desejos de liberdade do Eren. O Eren, ele podia não mais viver nada disso, afinal ele estava condenado, ele tinha mais de uns 13 anos de vida e Zé Fini. O que ele ia curtir da liberdade? Mas o prazer do Eren com certeza seria libertar o mundo dessa escravidão, dessa guerra e parar com tudo. Outras pessoas que vierem poderem aproveitar a liberdade que ele fundamentou ali, que ele fez a base para tudo. Porque o Eren, ele era contra o tempo todo desse plano do irmão dele de castrar os Eldianos. Isso, Eldianos. Ele era contra castrar os Eldianos. Ele queria que o povo continuasse para poder apreciar essa liberdade. Eles viajam nas memórias, no tempo. Acredito que seja uma viagem no tempo ali, porque demonstra que o Eren sempre esteve controlando as ações do Grisha e do Eren Kruger. Acredito também que o Eren, enquanto ele estava ali pelos caminhos, né, com a Irmie, ele também manipulou o Eren. O Eren Kruger, ele transmite uma mensagem pro Grisha, que é a seguinte: ame alguém dentro das muralhas. Crie uma família, nem que sejam seus vizinhos, seus amigos ou alguém. Você tem que amar alguém lá dentro. Você tem que proteger Armin e Mikasa. Aí o Grisha pergunta do que ele está falando. E o Eren Kruger se pergunta de quem são essas memórias. Memórias que são do futuro. Então o Titã de Ataque, ele tem o futuro do Eren. Ele teve acesso às memórias do seu usuário futuro. Qual é esse futuro tão horrível e tenebroso que o Grisha viu? Mas acredito que já estava tudo sob controle do Eren. Tudo já estava sob o controle do Eren. E outra coisa que reforça muito que está sob o controle dele é aquela criança. Eu acredito que isso não é à toa. Aquela criança ali que o Eren ajuda, ele vê que ela está passando por uma situação difícil, ele prefere não ajudar porque ele diz que daqui a um ano ele está matando todo mundo, inclusive aquela criança. Mas ele ajuda mesmo assim. Isso pra mim é meio que uma alusão ao final da obra. Porque assim, aquela criança é o grupo do Eren. Levi, Mikasa, Hag, Armin e outros por aí que estão aí com o nome do grupo dele. Eles precisam de ajuda, eles estão sofrendo, os Eldianos estão sofrendo, mas mesmo assim o Eren vai ajudar, mas sabendo do fim trágico deles que vai acontecer. Mas será que o fim trágico é o fim do plano do Eren? Então mesmo assim, mesmo o Eren intervindo, ajudando, deixando eles fazerem a porra toda contra eles, será que isso realmente vai afetar o produto final? 1 mais 1 ainda vai ser 2, e 2 mais 0 ainda é 2. Então eu acredito que essa liberdade que o Eren deixou para eles usarem ali ainda faz parte do plano dele.
Porque eu acredito que ali quando o Eren tá indo de novo atacar com a sua nova forma de titã colossal, ele não tá indo para se encontrar com aquela criatura que originou todos os titãs, mas ele sim tá indo para completar o plano dele, que é morrer. A morte faz... Porque fica subentendido que a Irmie, quando morreu, ela foi para outro mundo. Acredito que o Eren foi besta, foi meio bobinha. Um dos pontos mais ruins para mim foi a transformação do Eren em Titã Colossal. Eu gostei muito, ao mesmo tempo que eu duvido muito, me questiono muito se aquilo ali foi sensato. E também da transformação do Titã Mandíbula para pássaro, que isso não tem nada a ver com a obra. Mas a obra não é minha, quem sou eu para dizer que não tem nada a ver? Só digo que não gostei e não fez sentido nenhum, porque a obra sempre nos deixou a propor e a entender das transformações. A questão do Eren Mikasa sendo martelado todo o capítulo do mangá, desde que o fim tava indo, ou melhor, vindo. Essa foi minha opinião, não chega a ser uma opinião, mas mais uma discussão. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.